Bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. É mais uma vez um prazer ter a sua companhia aqui conosco, mais uma terça-feira, hoje, dia 28 de abril de 2026. Estamos em mais um culto do Upgrade Pray. Então, nós já tivemos nossos momentos de oração, de pedido, de louvor, e agora nós vamos para o momento da nossa mensagem especial. Hoje, quem vai trazer a mensagem é o Gilmar, né? Para nós é o Gil, lá de São Paulo, nosso grande amigo, querido do nosso coração, né? Ele e a sua família. Obrigado, Gil, por ter aceito o meu pedido e que o Senhor possa te usar mais uma vez, que o Gil, ele é um pregador, gente, e ele tem o dom, assim, da palavra, e é muito bom ouvi-lo. Mais uma vez, que o Senhor possa te abençoar, e os momentos que se seguem são seus, Gil. Desculpa que eu passei um pouco do tempo, mas se você precisar, mais uns minutinhos a mais, pode ir, tá bom? Bom, obrigado, Josi. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele usa pecadores para falar com outros pecadores, né? Então, esse é o grande milagre que Deus ele faz na nossa vida. Ele nos acha e ajuda a gente a achar outros que também estão andando por caminhos que precisam ser resgatados, né? Um bom dia a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, que está nos ajudando nesta manhã aqui, participando do culto, ou que vai assistir em algum outro momento aí, através dessa ferramenta tão abençoada que é a internet, que quebra barreiras e faz com que esse evangelho do Senhor Jesus alcance outras pessoas, né? Eu gostaria, antes da gente começar a meditar, fazer uma oração. Convido você do jeito que você está mesmo, para pedirmos que o Santo Espírito de Deus consiga utilizar-nos e consiga falar no nosso coração através da meditação. Então, ore comigo neste momento. Nosso Deus amado, grandioso Pai, bondoso Senhor, mantenedor da nossa vida, louvado seja o teu nome, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Agradecemos por essa oportunidade de abrir a sua palavra, Pai, estudar um pouco sobre a Santa Escritura e pedimos que o seu Santo e bom Espírito possa conduzir o nosso estudo, possa fazer com que ele seja realmente para trazer a sua voz ao nosso coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, afaste de nós tudo aquilo que pode ser impeditivo para a comunicação do Senhor conosco e que esse momento de reflexão possa ser para fazer com que o nosso coração entenda a sua proposta, o seu desejo, Pai, o seu grande amor em nossa vida. Dá-nos a sua paz, Santo Deus, humildemente que pedimos e lhe agradecemos e fazemos o nome do seu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu fico feliz pelo convite da Josi, né? A Josi e o Emerson, o gigante Davi, eles são queridos, são parte da nossa família e a gente fica feliz quando a gente tem a oportunidade de compartilhar aí momentos bacanas, conversando, meditando e até passando, mesmo que à distância, né, Josi? A gente consiga se encontrar, né? Eu fiquei pensando justamente nesse convite, vai ser um pouco nessa linha que a gente vai trabalhar a nossa reflexão hoje, viu? Porque a nossa comunidade, a igreja, ela é uma grande família e uma grande união de amigos. Com certeza você que está aqui acompanhando, quer seja através do momento presencial ou até através do momento aí pelo YouTube, você em algum momento você recebeu o convite de algum amigo. Em algum momento, você recebeu um chamado de algum amigo. E a amizade é uma bênção, porque essa amizade dentro do povo de Deus, ela expande os horizontes, né? Lá no livro de Efésios, no capítulo 2 verso 19, diz o seguinte, ó: já não somos mais estrangeiros e nem visitantes, porque nós somos da família de Deus. E essa certeza que nós fazemos parte de uma grande família é uma bênção na nossa vida. Porque tem pessoas que elas são semelhantes a minha esposa e eu. Nós não temos os nossos pais, mas nós temos uma grande família onde é que a gente for. São os amigos e irmãos que a igreja nos concedeu através do Espírito Santo de Deus. E quando a gente pensa nessa bela família, nessa grande família, nessa especial família, é bacana a gente pensar que essa nossa família é uma família muito importante, viu? Eu não sei se você sabia não, mas você tem um monte de parente importante, viu? Eu trabalho na área de saúde, trabalho no hospital e vira e mexe aparece um camarada lá falando que é primo do
vereador, é primo do secretário de saúde, esse monte de coisa. Eu fico pensando, esse povo não sabe de quem é que eu sou parente. Esse povo não sabe quem que faz parte da minha família. Então nós somos grandes membros de uma família muito especial, que é essa família de Deus. E nossa família, ela tem pelo menos 6.000 anos de história, viu? Pelo que a gente sabe, né? A gente não sabe quanto tempo aconteceu antes do pecado, mas depois do pecado, aproximadamente 6 anos. E ao longo dessa história desse mundo, nós temos pessoas muito notórias aí que fazem parte dessa nossa família. Eu fico pensando, né? Você tem um parente seu bem antigo que só com um estilingue e umas pedrinhas, esse camarada derrotou um gigante de mais de 3 metros de altura. Você tem um parente seu aí, ó, que ele era um barbudão de cabelo branco, que ele levantou a mão e o mar se abriu durante muito tempo. Faz parte dessa sua família aí, desses seus amigos. Teve um momento aí que eles fizeram um pequeno grupo. E sabe o que que eles fizeram? Eles deram voltas durante 7 dias ao redor de uma cidade. Quando eles fizeram um barulhão com os instrumentos, os muros caíram. Tem outros parentes seus aí, ó, dessa mesma família, que eles foram audaciosos. Eles fizeram um pequeno grupo dentro de uma fornalha e não se queimaram. Eles fizeram um pequeno grupo na cova de leão lá e não aconteceu nada. Então, são esses familiares notórios que você tem que fazem parte da sua família. São servos e servas de Deus. Mas esse mesmo grupo, meus irmãos, em alguns momentos eles passaram por dificuldades. Eles foram apedrejados, eles foram crucificados, eles foram chacoteados e chicoteados, foram crucificados de cabeça para baixo, humilhados e passaram por muitos sofrimentos. É muito mais fácil para a gente lembrar desses membros notórios, que foram membros grandiosos, porque a semelhança de crianças, nós queremos ser como esses membros notórios. Se você perguntar para uma criança qual que é o personagem da Bíblia que ele vai querer ser, ele vai falar sobre Golias, ele vai falar sobre Elias, ele vai falar sobre esses parentes nossos que foram bem notórios. Mas dificilmente ele vai falar que ele gostaria de ser como João Batista, que morreu decapitado. Mas Jesus, quando ele fala de João Batista, diz que não houve outro igual João aqui na terra. Porque João, indiferente do que aconteceu na vida dele, ele entendeu o verdadeiro chamado que ele tinha da parte de Deus. A vida cristã, meus irmãos, ela é rodeada por vários desafios e batalhas. Cada um de nós temos as nossas batalhas individuais, né? À toa que nós temos tantos cultos de oração, de intercessão, orando ali um pelos outros para fortalecer, para ajudar. E a minha vida, a sua vida, ela vai ser assim desse jeito ao longo dessa nossa caminhada nessa terra, até que Cristo Jesus volte. E a família, a grande família, esses amigos que Deus nos concedeu, eles estão para nos ajudar nesses momentos individuais, nesses momentos de batalhas, fortalecendo, intercedendo, entregando ali um ombro amigo, uma palavra de consolo, mas isso não exime a realidade é que nós vamos passar por dificuldades. E esse alerta o próprio Jesus Cristo ele traz para o seu povo, né? Quando ele fala lá em João capítulo 16, verso 33, que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós passaríamos por dificuldades. Mas a palavra ela não para assim, ele fala assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória de Cristo, ela é acrescida à nossa vida pelos méritos que ele teve lá na cruz do Calvário. E Jesus Cristo ele vai trazendo ali um pouquinho mais quando ele fala, por exemplo, em Lucas, desculpa, capítulo 9, verso 23, que cada um também nós não teremos simplesmente batalhas, mas nós teremos que carregar a nossa cruz. Eu particularmente fico muito triste quando eu vejo alguns até símbolos dessa forma, falando que, nossa, quando fala de carregar a cruz, eu tenho que carregar o meu marido e minha esposa. Deus não criou o casamento para ser um fardo. Deus criou o casamento para ser um momento de alegria. A gente escolhe a pessoa que a gente está do nosso lado. Infelizmente, às vezes a gente faz escolhas sem ter a direção de Deus. Ou a gente leva o nosso casamento sem a direção de Deus. E aí isso se torna um fardo. Mas esse nunca foi o projeto de Deus. Quando a palavra traz ali de cada um carregar a sua cruz, é viver contra o próprio eu. É fazer aquilo que muitas vezes não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, porque a cruz naquele momento era um símbolo de sofrimento.
era um símbolo de vergonha, era um símbolo de batalha. Mas mesmo com essa cruz, isso eu gostaria de lembrar você, que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma grande família. Nós temos uma família especial, que é a família do povo de Deus que está ao nosso redor. Não se sinta nunca sozinho, meu irmão. Recorra a essa família. Fale quando precisar falar, grite se precisar gritar, mas não sofra sozinho. Não passe por angústias calado, porque essa família ela está disposta a te apoiar, a te ajudar. E eu fico pensando que tem uma. E a gente vai abrir a Bíblia já para a gente estudar sobre essa história na Bíblia. O poder que tem dessa família para resgatar as pessoas e para salvar. A Bíblia fala que quando a gente encontrou um bom amigo, a gente encontrou um irmão, né? Por isso que eu faço muito relação de família e amizade. Eu fui resgatado porque um amigo teve coragem de me chamar para ir para a igreja. Eu estava chegando ali, tinha saído durante a noite, tinha ido para uma balada. De manhã ele falou: Olha, o que que você vai fazer agora? Eu falei: Eu vou dormir. Ele falou: Vai dormir não, você vai na minha casa tomar café comigo, depois nós vamos para a igreja. Eu perguntei para ele: Eu vou fazer o que na igreja? Ele falou: Olha, tem esse lá, e foi falando o nome de vários amigos que eu conhecia, que era adventista também. Eu falei: Esses camaradas tá tudo na igreja? Aí eu vou lá então visitá-los. Olha o poder que a amizade tem. E a Bíblia ela é repleta de histórias que falam do poder da amizade. Que a amizade ela tem poder e ela traz responsabilidade. Ela traz algumas incumbências para nós. Então convido você a abrir a sua Bíblia agora comigo no livro de Marcos, no capítulo 2, e nós leremos ali do verso 1 até o verso 12. Eu vou dar um tempinho para que você possa abrir a sua Bíblia aí. O livro de Marcos ali está bem no comecinho do Novo Testamento. E nós vamos ler o comecinho mesmo do livro de Marcos, tá? Na minha versão, eu leio assim, acompanhem comigo. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em sua casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e eles lhe anunciavam a palavra. Então, chegando alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles, impedindo de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo a passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que pensavam no coração: Por que este homem fala desta maneira? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu que seu espírito, que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: Por que pensais deste modo em seu coração? O que é mais difícil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. A história desse paralítico, meus irmãos, é uma história que traz várias lições para a nossa vida, como cristãos e como servos e filhos de Deus. Esse paralítico ele já tinha perdido a esperança. Naquela época, as doenças elas davam uma conotação de que a pessoa havia pecado, e ele tinha realmente ali isso dentro do coração dele. Era assim que a comunidade naquela época encarava. Ele já estava naquela situação há muito tempo. Eu não sei se você teve já a infelicidade de ver pessoas que elas estão vivas, mas elas cheiram a morte, com feridas, com machucados, com lesões. Então ele já tinha perdido a esperança. E a esperança é o que faz com que a gente seja perseverante. Só que esse rapaz, ele não estava sozinho. Ele tinha amigos.
Ele tinha amigos que estavam dispostos a conduzi-lo a Jesus. Preste atenção nessa frase. Ele tinha amigos que estavam dispostos a conduzi-lo até Jesus. O que a gente percebe, meus irmãos, é que a fé, muitas vezes, ela só vai ser acesa dentro do coração de alguma pessoa se outro tiver fé nele, se outro acreditar nele. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão desenganadas hoje em dia. Elas não acreditam em si próprio. Elas não acreditam que elas têm salvação. Elas não acreditam que elas têm esperança. Elas não acreditam que para ela há salvação. Mas esses amigos, eles acreditavam não simplesmente que para eles existia esperança, mas que para os outros, para o amigo dele aí, esse paralítico, também havia esperança. E a gente vê que de repente começa a surgir a fé dentro do coração desse paralítico. Porque os amigos começaram a falar para ele que estava vindo ali na cidade alguém que poderia fazer a diferença na vida dele, alguém que poderia salvá-lo, alguém que poderia fazer com que essa vida desse paralítico começasse a ter algum sentido. E quando a gente lê ali no livro fantástico, que se você não leu ainda, eu gostaria de sugerir que você lesse no Desejado de Todas as Nações, que explica um pouco ali sobre essa história. O que o paralítico precisava não era cura física, era cura espiritual. Porque ele acreditava que ele era pecador, então ele precisava ali, acima de tudo, do perdão dos pecados dele para morrer em paz, para ficar ali tranquilo. E os amigos falaram: não, nós vamos levar você até Jesus. Eu louvo a Deus porque os meus amigos escolheram me levar até Jesus. Será que você tem levado seus amigos até Jesus? Essa é a minha pergunta. E para levar os amigos a Jesus, dá trabalho. Dá trabalho não só físico, mas muitas vezes trabalho emocional. Você ora para os seus amigos? Você pede a Deus oportunidade de conduzi-los até Jesus? Você pede para que Deus te dê sabedoria para achar oportunidade de trazê-lo aos pés da cruz de Jesus Cristo? E foi o que esses amigos eles fizeram. Eles não perderam a oportunidade. Assim que eles ficaram sabendo que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, estava ali na cidade, o que eles fizeram? Eles levaram o paralítico até Jesus. Só que eles chegaram lá, eles encontraram dificuldades. E conduzir os nossos amigos até Jesus vai dar trabalho, vai ter dificuldade. Ele vai estar cansado, ele vai estar desanimado, ele vai ter um outro compromisso, ele vai receber um outro convite, ele vai ter um impedimento antes de sair de casa. Então você vai encontrar dificuldades ao conduzir os seus amigos até Jesus. Se prepare para isso. Porque nessa hora é só o Espírito Santo de Deus que vai conseguir te conduzir para que você quebre as garras, as algemas, as cadeias que prendem esse amigo no pecado, que afastam esse amigo de Jesus. Quando os amigos eles olharam para o paralítico e que o paralítico estava tão perto ali de conhecer a Jesus, eles falaram: não vamos desanimar, nós vamos dar um jeito de te mostrar o mestre. Eu vou arrumar uma forma de mostrar para você a Jesus. E aí eles têm uma ideia mirabolante, e essa ideia mirabolante não surgiu no coração deles à toa. Foi o Espírito Santo que colocou. E ele sobe ali numa casa que era uma casa de mais ou menos ali 2 andares. A cobertura normalmente era uma cobertura de mistura de palha e barro e algumas outras coisas assim. E eles começam a fazer um buraco. E eu tenho certeza que ninguém naquela época andava com corda. Eles tiveram que arrumar ali, de repente, alguns tecidos. Pode ser que tiraram até tecido do própria roupa, amarraram o paralítico e começaram a descer. Demonstraram fé. Fé que o amigo poderia conhecer a Jesus. E aí, quando o paralítico ele desce, olha que interessante. Tudo para, tudo começa a ter ali a atenção para eles. E a história nós lemos agora, e eu não vou me detalhar muito até por conta do nosso tempo, mas a história nos diz que Jesus Cristo ele conhecia o coração dele, e a primeira coisa que Jesus Cristo fala para ele é o quê, ó? Os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, prestem atenção. Se nós conduzirmos as pessoas a Jesus, a primeira coisa que Jesus Cristo vai trazer para elas, sabe o quê?
é o perdão dos pecados, é a paz no coração. Tem tanta gente angustiada sofrendo aí, sofrendo por conta desse mundo triste que nós vivemos, sofrendo por conta de problemas mal resolvidos, por situações que eles estão passando, mas nós precisamos colocá-las frente a frente com Jesus. Nós precisamos fazer com que elas possam contemplar a face do nosso Salvador, o olhar bondoso do nosso Mestre. E aí aquele paralítico acha o que ele precisava. E Jesus Cristo vai sempre além do que nós precisamos, queridos. Eu acho fantástico a gentileza de Jesus. Ele sempre dá além do que a gente precisa. E aí, por conta daquela confabulação dentro da mente dos líderes religiosos, Jesus Cristo fala: o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar pecado ou curar? Então, para mostrar para vocês que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sou o filho de Deus, ele fala para o paralítico: levanta e anda. E o paralítico sai abençoado duas vezes: curado do sofrimento espiritual, da angústia no coração, e sai fisicamente curado também para testemunhar. Eu fico pensando na alegria da família dele quando ele volta para casa andando. E eu, com certeza, com restaurado todo aquele problema físico que ele tinha, com uma pele diferente, hidratada e toda renovada ali, e pulando, e de repente ele tinha ali irmãos, e ele tinha de repente os pais vivos, e ele tinha sobrinhos, e não sei se filhos, enfim, esposa, mas eu imagino a alegria da família vendo ele ser renovado. A alegria que Jesus Cristo traz na nossa vida contagia os que estão ao redor. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas eu gostaria de, já caminhando para o finalzinho, meus irmãos, trazer uma reflexão para a gente. O que seria desse paralítico sem os amigos? Como é que será que ele chegaria até Jesus sem aquela família importante que eram os amigos dele? E como é que será que os nossos amigos chegarão até Jesus se nós não formos até eles? Se nós não, através do Espírito Santo, conduzi-los até Jesus? Eu gostaria de ler uma citação que está nesse mesmo livro que eu mencionei, que é O Desejado de Todas as Nações, para vocês, falando da importância que tem o trabalho dos amigos na vida daqueles que estão sem conhecer a Jesus. Olha que interessante, ó. Está escrito assim, ó: os membros da igreja devem ajudar. O Senhor requer que muito maior esforço pessoal seja feito pelos membros da igreja, que somos você e eu. As almas, elas têm sido negligenciadas, povoadas, vilas e cidades não ouviram a verdade para este tempo, porque não foram feitos sábios esforços missionários. Nossos pastores ordenados precisam fazer o que puderem, mas não se deve esperar que um homem possa fazer o trabalho de todos os outros. O Senhor designou a cada homem a sua obra. Você e eu temos uma obra designada pelo Senhor. Há visitas a serem feitas, orações a serem elevadas ao céu, e simpatia a ser transmitida, e piedade, o coração e a mão. De toda a igreja deve ser empregada, se é que a obra deve ser realizada. Preste atenção nessa parte, ó. Podeis assentar-se com os vossos amigos e de maneira agradável e social falar da preciosa fé bíblica. A gente tem que mudar a forma como a gente fala, porque às vezes a gente vai falar de Jesus para os amigos, a gente vai para repreender, a gente vai só para condenar, e assim a gente não traz ninguém para o reino do céu. Assim a gente não aproxima ninguém de Jesus. Olha que interessante, fala o seguinte, ó. Eu vou ler novamente essa parte. Podeis assentar com os vossos amigos de maneira agradável. O cristão, ele tem que ser agradável, sua palavra tem que ser uma palavra de abraço, não de aperto. A sua mão tem que ser uma mão de carinho, não de tapa no rosto. De maneira agradável e social, falar da preciosa fé bíblica. Olha a continuidade, ó. Imperativo. Ide dispostos a trabalhar, e fazei todo esforço para levar vossos amigos a ir, não em vosso lugar, mas convosco. Às vezes a gente manda o convite e fala para a pessoa aparecer lá. Por que que a gente não fala: eu vou passar na sua casa para te buscar?
Vou passar para te deixar um presente depois. Eu tenho um convite para fazer. Não fala para a gente mandar, fala para a gente ir. Não em vosso lugar, mas convosco, para estarem ao lado do Senhor e obedecer-lhe os mandamentos. E aí eu finalizo com uma citação importante aqui, porque o nosso tempo aí já foi. Ó, os anjos comissionados a ministrar aos herdeiros da salvação vos farão companhia. Deus fará grandes coisas por seu povo. Abençoará todo esforço para honrar-lhe a causa e promover o avançamento de sua obra. Meus irmãos, nós vamos e não vamos sozinhos, porque os anjos de Deus estarão conosco. Que você e eu, meu irmão, nós possamos nos empenhar para alcançar esses amigos, para fazer também parte dessa grande família que nos abraça. Que nós possamos, de forma intencional, de forma planejada, de forma organizada, fazer ações para resgatar aqueles que são próximos de nós. Assim como lemos no verso, de forma agradável, indo com eles, para que essa nossa família do povo de Deus cresça mais e mais, que ela cresça mais e mais com esses nossos queridos que também precisam de Jesus, assim como você e eu. E eu finalizo agora fazendo uma oração de entrega da sua vida e da minha vida para que nós possamos aceitar esse convite de Cristo para ir aos nossos amigos e apresentar-lhes a esperança da salvação, que é o que nós temos de mais precioso e mais importante. Feche seus olhos, ore conosco mais uma vez neste momento. Santo Deus, nosso Mestre amado, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Não olha para as nossas imperfeições, não olha para as nossas limitações, não olha para os nossos defeitos de caráter, mas olha para cada um de nós, nos vendo como filhinhos e filhinhas do Senhor, Pai, e tem cuidado do seu povo. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos aceita assim como nós somos e tem ajudado a cada um de nós, a cada dia, através do seu Santo e bom Espírito, a sermos melhor para louvar e bendizer ao teu nome. Agradecemos, Pai, não simplesmente porque o Senhor nos ama, mas porque o Senhor também nos comissionou, Pai, a resgatar outras pessoas que o Senhor também ama, Pai. Dá-nos sabedoria para ir atrás dos nossos amigos, Santo Deus. De forma intencional, pedimos que nós possamos orar por eles, Pai. Que nós possamos nos empenhar por eles. Que nós possamos nos aproximar deles de forma agradável, para fazer com que eles possam conhecer também de forma genuína ao Senhor, assim como nós conhecemos, Santo Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nos utilizar como os nossos, como instrumentos, que os seus anjos possam continuar nos acompanhando e nos guiando, Pai, estando ao nosso lado nessa missão tão sublime, que é a missão de trazer esperança àqueles que ainda não têm. Continue conosco nesse dia, Senhor, dá-nos a sua paz e fique conosco. Louvado seja o teu nome pelo seu amor com cada um de nós, Pai. Essa oração nós fazemos não porque temos mérito, mas o fazemos em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.